4. A chegada da inteligência artificial. Desenvolvimento da inteligência artificial total pode significar o fim da raça humana. Stephen Hawking. Essa frase do extraordinário físico Stephen Hawking é assustadora. A inteligência artificial, IA, tem se tornado, ao mesmo tempo, analiticamente perigosa, estranhamente curiosa e cientificamente necessária. É uma realidade do hoje. Eu não posso concordar mais com Stephen Hawking e por isso mergulhei nesse tema. Não tem mais a ver com o futuro. E por isso, precisamos buscar compreendê-la, aceitá-la e utilizá-la a nosso favor. 2 episódios da série Black Mirror apontam para esse nosso futuro tão presente. Em Hated in the Nation, último episódio da 3ª temporada, abelhas robôs matam pessoas selecionadas por meio da hashtag #dead2 no Twitter. Temos de tudo um pouco. Pessoas reféns do que seguem nas redes sociais e drones minúsculos em forma de insetos autônomos, que perseguem e matam as vítimas eleitas pelos haters na rede social. Já no episódio Archangel, na 4ª temporada, uma mãe superprotetora implanta um chip na cabeça da filha para monitorar tudo que a pequena vê e ouve. Parece loucura para você? Mas acredite, não é. Dylan Hendricks, do Institute for the Future dos Estados Unidos, afirma que esse episódio está entre os mais plausíveis na temporada. E comenta que os rastreadores físicos que capturam dados e empresas como Catapult, uma companhia de análise de desempenho, por exemplo, podem coletar informações sobre os movimentos e a saúde de atletas. Bill Gates também se pronunciou sobre a nova era da IA em um post de março de 2023. A IA vai mudar o modo como as pessoas trabalham, aprendem, viajam, tratam da saúde e se comunicam umas com as outras. Setores inteiros vão se transformar por causa da IA. E as empresas vão se diferenciar pela sua capacidade de usá-la bem. Segundo o neurocientista Jeff Hawkins, a única inteligência artificial será aquela que conseguir replicar os processos do cérebro humano. E na opinião dele, essa nova AI será infinitamente superior a tudo que hoje conhecemos. Para o cientista, as atuais ferramentas, como o ChatGPT, são excelentes em juntar palavras corretamente, mas ainda não são capazes de entender o que estão falando. Para Hawkins, um sistema de IA genuíno precisará ter a capacidade de interagir de maneira real com o mundo. Não precisa necessariamente estar em um robô humanoide, mas deve ser capaz de se mover e entrar em contato com objetos físicos. O segundo requisito é que a IA precisa replicar a maneira como as informações são estruturadas no nosso cérebro. E é exatamente nisso que ele vem trabalhando, com a expectativa de apresentar ao mundo, até o final de 2023, algo revolucionário. Mesmo sem esperar um futuro com robôs humanoides andando pelas ruas, Hawkins alerta sobre o perigo caso a IA seja utilizada por pessoas com más intenções. É claro que nem tudo sobre inteligência artificial é espalhafatoso, como abelhas robôs ou robôs dominando o mundo. Pode ser algo mais sutil, presente no nosso cotidiano de maneiras que nem imaginamos, como um app de mobilidade no trânsito que funciona no celular, um serviço de delivery ao qual você recorre para matar aquela fome, ou ainda uma plataforma de streaming, como a Netflix. A Netflix faz uso de um sistema inteligente de recomendações para tentar ajudar o usuário a encontrar mais facilmente uma série ou filme de seu interesse. Na verdade, o sistema estima a probabilidade de acertar o gosto do usuário com base em alguns fatores, como as interações com o serviço, como filmes que já foram vistos e a nota que o usuário deu a outros títulos, outros assinantes com gostos similares, e informações sobre os títulos, como gênero, categorias, atores, ano de lançamento, etc. Os algoritmos também levam em consideração aspectos como o horário em que a pessoa assiste aos filmes, os aparelhos utilizados e o tempo de permanência na plataforma. Vale destacar que o sistema de recomendações da Netflix não inclui dados demográficos como idade ou sexo para tomar as decisões. Viu só como você já usa IA? Agora fica mais simples explicar do que se trata. De modo resumido,
é a competência de um dispositivo em replicar habilidades cognitivas, fazendo a máquina funcionar de maneira similar ao cérebro humano. Ela interpreta, analisa, descobre, deduz, relaciona informações, aprendendo o tempo todo, o chamado machine learning, aprendizado da máquina. A particularidade é que essas máquinas munidas de IA têm uma capacidade muito superior à nossa, lidam com uma quantidade de dados imensa. Por exemplo, o Deep Learning, que é um tipo de Machine Learning, permite que os computadores realizem tarefas semelhantes às dos seres humanos, como identificação de imagens, reconhecimento de fala e previsões. Podemos afirmar que uma das principais diferenças entre Deep Learning e Machine Learning é que, enquanto este requer intervenção manual na seleção de recursos a serem processados, o Deep Learning é mais intuitivo. No Machine Learning, os profissionais devem realizar um pré-processamento dos dados e fornecer aos algoritmos informações que possam ser exploradas em busca de padrões. No Deep Learning, diferentemente de usar equações predefinidas, a própria máquina ajusta parâmetros básicos nos dados e treina o sistema para aprender por conta própria. Isso é feito por meio do reconhecimento de padrões em várias camadas de processamento. O ChatGPT-3, famoso por sua capacidade de produzir textos semelhantes aos produzidos pelos humanos, é uma das inteligências artificiais generativas mais notáveis. Ele transformou a tradução de idiomas em produção de idiomas. Você oferece algumas palavras e ele pode extrapolar para produzir uma frase e pode extrapolar para produzir um parágrafo. IA está em todas as áreas. A IA já está revolucionando também outras áreas. Cientistas do Massachusetts Institute of Technology, MIT, identificaram que a ralicina, um antibiótico superpotente, é capaz de eliminar organismos multiresistentes, como a Mycobacterium tuberculosis, que causa a tuberculose. A seguir, um resumo do que essa questão significa, tendo em vista o nosso aprendizado sobre algoritmos. Quando as pesquisas do MIT projetaram um algoritmo de aprendizado de máquina para prever as propriedades antibacterianas das moléculas, treinando o algoritmo com um conjunto de dados de mais de 2.000 moléculas, o resultado foi algo que nenhum algoritmo convencional e nenhum humano poderia ter conseguido. Os humanos não apenas não entendem as conexões. A IA revelou entre as propriedades de um composto e suas capacidades antibióticas, mas ainda mais fundamentalmente, as próprias propriedades não passíveis de serem expressas como regras. Um algoritmo de aprendizado de máquina que melhora um modelo com base em dados subjacentes, no entanto, é capaz de reconhecer relações que escapam aos humanos. Nesse caso, a IA foi abastecida com todas as moléculas possíveis, além de informações sobre tratamentos e efeitos colaterais, e a partir disso, criou outra molécula com essa capacidade de cura. Mas aí entra a questão. Se tem capacidade para criar uma molécula dessa natureza, teria também para desenvolver um vírus mortal e servir para manipulação do poder, para uma guerra biológica. Por ser tão surpreendente quanto temeroso, qualquer avanço dessa magnitude precisa de regulamentação antes de ser implantado. Essa é uma discussão que está acontecendo exatamente neste momento no mundo todo, e que envolve não apenas a indústria farmacêutica, mas também toda a sociedade, e que precisa levar em conta aspectos de compliance e padrões de uso ético da IA. Ainda é complicado afirmar que a IA é perigosa, especialmente quando ela é vista como ferramenta e assistência por muitos profissionais. Mas existem grandes riscos associados a essa tecnologia, além de algumas preocupações pragmáticas e éticas, bastante reais. Os problemas de privacidade do consumidor, com bases de dados de grandes empresas sendo invadidas, até roubo de propriedade intelectual, estão aí, acontecendo. E a IA está cada dia mais relacionada ao crime. Recentemente, um incidente na China atraiu grande atenção, quando criminosos empregaram a tecnologia deepfake, baseada em inteligência artificial, para clonar o rosto de uma vítima em chamadas de vídeo, resultando em golpes online que arrecadaram mais de 3,1 milhões de reais. A vítima transferiu o dinheiro acreditando estar ajudando um amigo. Esse incidente gerou preocupações globais sobre o uso da IA em atividades criminosas. No Brasil,
Há relatos de pessoas que tiveram sua voz imitada em chamadas telefônicas, pedindo dinheiro emprestado para familiares e amigos. A IA também está nos hospitais. No Sírio-Libanês, hospital com um dos centros tecnológicos mais avançados do mundo, os cirurgiões já usam a robótica para operar à distância. E no Japão já existem robôs super preparados para o cuidado de idosos. No país, existe um contingente enorme de idosos que não tiveram filhos, o que gerou uma preocupação por parte do governo para incorporar os robôs às suas políticas de assistência pública. Na Apsen já temos 8 robôs funcionando. Nós mapeamos todas as nossas atividades operacionais repetitivas e implementamos robôs para solucionar casos de sobreposição de tarefas e agilizar os processos, como o lançamento de notas fiscais no sistema para conciliação bancária. E é óbvio, os trabalhos serão substituídos, mas os trabalhadores deverão ser cuidadosamente preparados para outras áreas. No mercado alimentício, a IA também está presente. No final de 2022, lembro-me de ter visto uma reportagem mostrando que carnes sintéticas estão sendo criadas. Sim, um hambúrguer suculento e vermelhinho pode não ser de carne animal nem vegetal, mas sim sintético. Ou mesmo um sushi não ser feito de peixe. A estética dos alimentos também está mudando. Já existem batatas fritas macias por dentro e crocantes por fora, moldadas em impressoras 3D. Vários cientistas e startups trabalham no desenvolvimento de refeições mais sustentáveis. Perceba, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, prevê que, em 2050, a produção de alimentos terá que ser 70% maior do que a de hoje, porque teremos 10 bilhões de pessoas no mundo. Hoje somos 7,7 bilhões. Como dar conta de alimentar essa gente toda prejudicando minimamente o meio ambiente? Precisamos rever as maneiras de nos alimentarmos. É aí que entra a IA. A história da carne sintética vem para substituir as dietas baseadas em proteína animal, que contribuem para o desmatamento de importantes biomas do mundo, como a Amazônia. O documento IPCC, Relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, da ONU, defende uma alimentação rica em vegetais, o que muitas indústrias já estão desenvolvendo. Carnes à base de plantas ou de células animais, com sabor, textura e qualidade nutricional iguais aos da carne animal. Como no caso da empresa alemã Mosa Meat, fundada pelo cientista Mark Post, que investiu 7,5 milhões de euros na startup em 2013, para desenvolver o primeiro hambúrguer de laboratório do mundo, utilizando células-tronco retiradas do músculo de uma vaca. O resultado, depois de passar por um laboratório, é uma pasta de carne que pode ser moldada. As carnes à base de plantas, com certeza você já viu, se é que já não provou e adotou, em supermercados e em alguns restaurantes. E aqui, apenas uma curiosidade. Nos Estados Unidos, a Impossible Foods lançou um hambúrguer de plantas, fazendo até a peça sangrar. Os ingredientes dessa carne mágica foram proteína isolada de soja, proteína de batata e óleos de coco e de girassol. O sabor e a cor vermelha vêm da leg-hemoglobina de soja, uma proteína encontrada na raiz de leguminosas que é composta de glóbulos vermelhos, como na carne animal. A responsável, portanto, pelo tom avermelhado. Incrível, não? Mas será que tudo criado pela IA é incrível assim? Ou há riscos? E os perigos do mau uso da IA? Ah, são muitos. E já estão sendo monitorados por organismos governamentais no mundo todo, assim como comunicados, na medida do possível, às comunidades científicas e aos usuários da internet. A seguir, cito alguns desses perigos que li em uma matéria na internet. Manipulação social e política. A inteligência artificial pode espalhar informações falsas e manipular o comportamento humano. Ela aprende, de modo geral, com as informações colocadas na sua base de dados e com a interação com os usuários. Isso significa que as informações falsas ou erradas, disseminadas pelos usuários, podem alterar a maneira como uma IA responde, uma vez que elas não têm capacidade de pensamento crítico ou contextualização. Um exemplo da manipulação política por meio de algoritmos é o caso da Cambridge Analytica, empresa de assessoria política e outros,
que utilizou os dados de 50 milhões de usuários do Facebook para tentar influenciar o resultado das eleições presidenciais de 2016 nos Estados Unidos e obteve o resultado desejado. Em 2019, a Cambridge Analytica declarou-se culpada e revelou o poder de manipulação da IA. Ao divulgar propaganda para indivíduos identificados por meio de algoritmos e dados pessoais, a IA pode direcionar as informações que mais lhe convêm, sejam elas fato ou ficção. Ou fake, melhor dizendo. Uma loucura ainda maior foi o que aconteceu com o Replica, um app de chatbot destinado a servir como amigo artificial. Ele precisou fazer mudanças na plataforma depois que alguns usuários relataram que a IA estava se tornando sexualmente agressiva. Nem todos os usuários, no entanto, ficaram satisfeitos com a decisão da empresa. Alguns deles viam seu relacionamento com a AI como algo romântico e relataram sintomas de depressão depois que a IA começou a recusar as investidas românticas deles. O Replica não apenas fala com as pessoas, mas também aprende seu estilo de mensagens de texto para agradá-las. A ferramenta, então, molda uma personalidade baseada no gosto do usuário, com a possibilidade de escolher o tipo desejado. Ou seja, a pessoa solitária que usa um app desses pode acabar construindo para si mesma uma armadilha. A seu gosto. Surreal? O filme de Spike Jonze, de 2013, já supunha que isso poderia acontecer quando dirigiu Ela, mostrando a paixão entre um escritor solitário, Theodore Twombly, e Samantha. Esse é o nome que Theodore dá ao sistema operacional pelo qual se apaixona. Essa ficção científica romântica questiona a natureza da realidade e do amor. Vale a pena buscar em um streaming. Problemas de privacidade e vazamento de dados. Uma das maiores preocupações dos especialistas é com a privacidade e a segurança de dados dos usuários. Muitas empresas já contornam as violações de privacidade de dados com suas práticas de coleta e uso. Mas têm receio de que isso possa aumentar à medida que a utilização de IA se torne mais comum. Há falhas no cumprimento da legislação e na implementação da privacidade do usuário. Segundo a Universidade de Chicago, ainda é difícil descobrir qual é a verdadeira prática de uso dos dados. E mais difícil ainda é corrigir os danos causados ao consumidor por uma política de dados deturpada. Informação enviesada e parcial. Como a IA é criada por seres humanos, ela não está livre de preconceitos. Programadores podem criar um algoritmo a partir do próprio viés, mesmo que ele não seja reflexo da verdade. Isso é uma questão importante a ser considerada quando usamos qualquer ferramenta tecnológica que nos forneça conhecimento. Em suma, se os dados usados na alimentação do sistema foram imparciais, tendenciosos ou factualmente errados, a IA também será tendenciosa, imparcial e nos fornecerá uma informação errônea. Desvalorização e roubo de arte. Se a arte é uma expressão da subjetividade humana, um trabalho único e criativo que retrata experiências reais em um movimento que interpreta o mundo, com pluralidade, a arte produzida pela inteligência artificial não pode ser considerada arte, pois não há na sua criação humanidade, emoção e habilidade para construir significado, independentemente do seu formato. Desenho, pintura, música, literatura, etc. Mesmo assim, se considerarmos apenas o conteúdo estético que a IA oferece, pode ser que em minutos tenhamos em mãos algo bastante conveniente, chamativo e às vezes até grátis. Existe um app, o Lensa, que está levantando discussões acirradas sobre a utilização de obras de artistas reais para copiar técnicas e estilo e lucrar com isso. No mínimo questionável, você não acha? Nudez não consensual e pornografia infantil. Imagens criadas por IA, além de expandir e perpetuar padrões ocidentais de beleza e magreza, acabam gerando imagens sexualizadas de mulheres, com seios volumosos, pele clara e cinturas finas. As denúncias por parte de pessoas negras são crescentes e necessárias, nesse caso, da cor da pele. Outras distorções, porém, ocasionam sérios problemas de baixa autoestima. Imagens sexualizadas de celebridades geradas por IA já são comuns, e filmes pornográficos inteiros são feitos com deepfake. Apps que trocam o rosto de pessoas em vídeos, sincronizam movimentos labiais,
expressões e demais detalhes, em alguns casos com resultados impressionantes e bem convincentes. Trocar rostos de pessoas em vídeos não tem nada de novo, aliás, mas continua sendo uma prática criminosa. E os nudes de pessoas comuns? Já ouvimos falar de centenas que são usados sem consentimento ou conhecimento, para chantagem. Na Espanha, nos Estados Unidos e na Austrália, a legislação de proteção a crianças e adolescentes está mudando, com base em denúncias de produção de pornografia infantil criada por IA, cada vez em número maior. Nesse sentido, a regulamentação do uso da IA deve ser repensada urgente e internacionalmente. Independentemente dessa questão ética, que com certeza já está sendo tratada com cuidado por governos e diversas instituições, a IA dará início a um mundo em que as decisões são tomadas de três maneiras principais: por humanos, o que é familiar, por máquinas, que está se tornando familiar, e pela colaboração entre humanos e máquinas, que não é apenas familiar, mas também sem precedentes. A IA também está no processo de transformar máquinas, que até agora eram ferramentas, em nossos parceiros. Essa é a conclusão dos autores de The Age of AI and Our Human Future, que eu citei anteriormente neste capítulo. E é nesse sentido que precisamos continuar buscando mais e mais conhecimento sobre a IA, para que ela nos ajude a encontrar facilidades, conforto e segurança para viver com saúde, prazer e alegria. Somente isso nos interessa. Vamos seguir acreditando, experienciando o ChatGPT 3. Fizemos um pedido ao ChatGPT e ele prontamente nos atendeu. Confira abaixo. Nossa solicitação. Estamos escrevendo um texto sobre os riscos e os perigos da inteligência artificial para a saúde mental e como a humanidade poderia se organizar para prevenir e evitar esses problemas. Precisamos de um texto com 4, 6 parágrafos tratando desse tema. A sugestão: a inteligência artificial, IA, tem se mostrado cada vez mais presente em nossas vidas, trazendo benefícios significativos em diversos campos. No entanto, é importante reconhecer que essa tecnologia também pode representar riscos e perigos para a saúde mental. A dependência excessiva de dispositivos inteligentes e a exposição constante a algoritmos podem levar a problemas como ansiedade, isolamento social e vício em tecnologia. Um dos principais desafios é a perda de privacidade e a coleta massiva de dados pessoais. Os algoritmos de IA são capazes de extrair informações profundas sobre os usuários, o que pode levar à manipulação comportamental e invasão de privacidade. A sensação de estar constantemente monitorado pode causar um aumento do estresse e da desconfiança, afetando negativamente a saúde mental. Além disso, a IA pode gerar desigualdades sociais e econômicas. A automação de tarefas pode levar ao desemprego em massa, aumentando a ansiedade financeira e a instabilidade social. É essencial que haja medidas para garantir a inclusão digital e a capacitação da força de trabalho para lidar com as mudanças trazidas pela IA. Para prevenir e evitar esses problemas, é necessário um esforço conjunto da sociedade, governos e empresas. É preciso estabelecer regulamentações adequadas para proteger a privacidade e os direitos dos indivíduos. Investimentos em programas de educação sobre o uso saudável da tecnologia e conscientização sobre os riscos da IA são fundamentais. Além disso, promover um equilíbrio entre o mundo digital e o mundo real é essencial. Estimular interações sociais offline, promover o bem-estar emocional e incentivar momentos de desconexão digital são medidas que podem contribuir para a saúde mental em um contexto de avanço tecnológico. Em suma, embora a inteligência artificial traga avanços notáveis, é crucial estarmos conscientes dos riscos que ela pode representar para a saúde mental. Ações preventivas e estratégias de regulamentação são necessárias para garantir um uso responsável da IA, priorizando o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas. Nota da autora. Enquanto revisávamos os originais deste livro, nas muitas idas e vindas, para que ele chegasse até você com a qualidade desejada, o cenário do ChatGPT já passou por transformações, com rumores de uma queda na qualidade do sistema. Nas últimas semanas,
Há relatos de usuários afirmando que a precisão das respostas diminuiu nas versões mais recentes do software. Há quem acredite esse emburrecimento à interação com o ser humano, que interfere na qualidade das informações, ou ao cenário da internet inundada de fake news. Sejam quais forem as possíveis causas, um estudo realizado pelas universidades de Stanford e Berkeley de fato comprova que houve uma piora no desempenho de algumas tarefas entre as versões GPT 3.5 e GPT-4. Segundo os pesquisadores, uma das potenciais razões para esse fenômeno está relacionada às modificações implementadas para evitar que o ChatGPT responda a perguntas que possam ser consideradas perigosas. No entanto, essa abordagem de segurança pode afetar negativamente a eficácia do ChatGPT em outras tarefas. Os estudos revelaram que o modelo passou a apresentar respostas mais elaboradas e indiretas, em detrimento de respostas diretas e claras.